Boa tarde, Robô. Wesley Pereira, The Clutch Sports. Parabéns pela estreia. Eu queria saber agora que, assim, 2017 você fez parceria com o BRTT, rendeu o título de CBLOL no primeiro split. 2019 é a mesma coisa, só que rendeu o título pelo Flamengo no segundo split. Você voltar a jogar com ele, isso pode criar uma sinergia ainda melhor para a PEN? Cara, acho que sim, o BRTT a gente se dá muito bem, tanto dentro de jogo, que a gente pensa como ganhar o jogo igual, estilo de draft, etc. E também fora do jogo, a gente consegue conversar bem, falar bastante sobre o jogo, então acho que essa dupla é uma dupla muito boa. A gente chegou em 3 finais de 4 splits que a gente jogou junto e 4 semifinais e ganhamos 2, então a gente se entende muito bem e acho que tem tudo para daqui para melhor na PEN também. Fala, Robô, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui, parabéns pela vitória, e vitória na estreia, importante, né? Como o Wesley já falou da sua parceria com o TT, então meio que para mim já tá respondido, mas eu queria te perguntar, porque você jogou contra uma das revelações do CBLOL, né? O Bankai tá chegando aí, como assim, o pessoal já conhecia um pouco, mas acho que é a primeira vez dele num time com a importância do Flamengo, né? Mas ele jogou de Irelia, né? Que é um pique característico dele. Queria saber se vocês sabiam disso, né? Da Irelia do Bankai, que podia ser perigosa, e se vocês realmente optaram por deixar ela aberta nessa partida. Sim, eu sei que ele basicamente só joga de Irelia em solo kill, então é provavelmente o melhor campeão dele. E eu sabia também que ele ia jogar aqueles Underlast Pick Top 100%, porque eu sei que ele é um jogador rookie e é muito difícil ele blindar qualquer coisa contra mim, que eu provavelmente vou ter resposta, e aí o Flamengo sabe disso, então eu já contava com esse last pick e eu sabia que ia vir Irelia dependendo do meu blind. Eu sabia que se eu pegasse Rumble ele ia jogar de Irelia, se eu pegasse outra coisa ele ia ir de Camille, só que mesmo assim a gente sabia que Irelia não é um campeão tão bom nas teamfights, ela é um campeão muito forte na lane phase, só que é muito, muito difícil fightar com ela, pressionar o mapa certo com ela, e a gente sabia que ele não ia conseguir fazer isso muito bem por não ter experiência. Então, eu optei por deixar aberto mesmo, porque eu sabia que nas rotações, nas teamfights, ele não ia conseguir ser efetivo. Só na lane phase mesmo que eu ia precisar ter um pouco mais de cuidado. Fala, Robô, beleza? Heitor Fonseca falando. Parabéns aí pela vitória, pela estreia na PEN. Eu quero saber de você, eu costumo perguntar isso para todo novo jogador da PEN, porque todo mundo fala que quando você chega na PEN, você sente que a PEN é uma org diferente das outras. Eu queria saber se você teve essa impressão com estrutura, receptividade, organização. Queria que você falasse um pouco como foi o seu início aí na PEN Gaming desde a sua chegada na equipe. Eu particularmente estou gostando muito da organização em si. Eles são muito preocupados com os jogadores, com o que a gente precisa. Eles estão sempre olhando para ver o que eles podem melhorar, no que eles podem ajudar, etc. E também eles não. Você não precisa se preocupar com nada além de jogar e de treinar e de focar nisso. Tem pessoas designadas para tudo, para se você precisar fazer alguma gravação, se precisar fazer alguma coisa. Então é bem diferente mesmo de questão física, por a gente estar no meio da pandemia, eu ainda não consegui ver, para ser sincero, ainda não fui no office, não fui em lugar nenhum, por conta da pandemia mesmo, mas por enquanto, só de offline mesmo, já estou bem surpreso com a organização que eu me surpreendi de verdade. Obrigado. Robô, boa tarde, parabéns pela vitória, o Adriano da Band. Ô, Robô, eu gostaria que você falasse, em nome da organização, quão importante é a primeira vitória da PEN depois de um primeiro split na qual a PEN decepcionou. Qual que foi a importância dessa vitória de hoje? Cara, acho que é muito importante pela nossa line-up nova também. A gente é um time com 5 brasileiros agora, eles tinham 2 coreanos e todo mundo sabe que a PEN não atingiu o resultado que todo mundo esperava, né? Que era um Dream Team, tinham 2 coreanos teoricamente muito bons. Infelizmente não deu certo. Então a primeira vitória é muito importante por conta disso, para dar um ânimo a mais pra gente também, que a gente sabe que o Flamengo é uma equipe muito forte, mesmo eles no estando com a bot lane titular, os reservas deles são jogadores de high elo também, eles jogam bem, então acho que é bem importante por conta disso, para dar mais confiança pra gente durante o split mesmo, e a gente vê que a gente consegue voltar até atrás de um jogo ruim que nem foi esse. Boa tarde, Robô. Fernando Bolli aqui. E continuando a pergunta que o Heitor te fez sobre a PEN, você já passou pela Cade, Cade Stars, Red, INTZ Red, CNB, vários times do circuito. Na sua opinião, o que faz a PEN
ser diferente? Você falou que é diferente. O que faz ser diferente das outras organizações, além da torcida? E se você puder falar um pouquinho mais da torcida, como é que você compararia a torcida da PEN com a do Flamengo, que você já experienciou também, é uma torcida gigantesca? Tem alguma diferença muito grande ou você ainda não experienciou muito isso da PEN? Cara, em questão da organização, acho que a principal diferença que eu vejo é que eles têm muitas pessoas designadas para muitos papéis, que normalmente outras organizações têm uma pessoa para, por exemplo, 3 coisas. Na PEN eles têm um maior número de pessoas para isso. Então fica mais fácil, porque você sabe se X pessoa falar com você é por conta de uma coisa. Então, é, isso que eu achei diferencial deles, que eu achei sensacional, porque, na minha opinião, assim é o jeito certo de se fazer. Em questão de torcida, cara, pra ser bem sincero, acho que offline a torcida da PEN me pareceu muito calorosa e muito bem receptiva comigo. A do Flamengo também, sem dúvida, é gigante e foi muito nice o Flamengo. Eu quero ver mais offline, mais no stage mesmo, numa possível final, alguma coisa assim, porque o momento mais marcante pra mim foi na final do ano passado, segundo split, no Rio de Janeiro, que era a casa dos flamenguistas, e a gente foi campeão, e, cara, aquilo, sei lá, não tem nem palavras para descrever a torcida, então, por enquanto tá na mesma para mim, mas eu quero ver um pouco mais para ver qual que vai ser. Beleza, obrigado, Robô. Tudo bem, Robô? Thiago, do canal Wildstar, aqui de Belo Horizonte. Eu queria perguntar para você, não é em relação ao jogo em si, mas em relação ao sistema de franquias, né, que vai começar no ano que vem. A Riot já colocou algumas coisas lá, deu algumas informações. O que você acha que isso vai trazer de benefício pro cenário? Você que é um jogador que já rodou vários times, já tem muita experiência no CBLOL e em equipes. E se você acha que isso vai ser muito bom realmente para as equipes e para os jogadores também? Pra ser sincero, eu não sei certinho o impacto para os jogadores. Acho que para a organização, sem dúvida, vai ser muito melhor, porque é um sistema que não tem rebaixamento, então, para possíveis patrocinadores ou para possíveis investimentos, é muito melhor, porque você sabe que, por mais que você vá mal, você não vai jogar no lixo aquele investimento que você fez. Então, acho que para a organização é tudo de bom. Para os jogadores em si, eu não sei exatamente a diferença. Eu prefiro esperar um pouco mais para me entender melhor. Beleza, obrigado, Robô, tamo junto. Boa tarde, Robô. Butcher aqui para o DNM. Parabéns pela vitória aí, pelo começo do campeonato. Minha pergunta vai sobre a sua contratação, né? Você saiu do Macade, que foi primeiro lugar na fase de pontos, né? Caíram nas semis, mas ainda assim era um bom elenco. E você foi para uma PEN que junta praticamente um Dream Team, né? Muitas pessoas falaram que a PEN ganhou a janela de transferências. Lembro também de uma entrevista do Olé para o Windows Sports, onde ele fala que ele perguntou para o BRTT se o BRTT queria ele no time. Você tem uma grande relação com o BRTT. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua decisão de ir para a PEN, se você chegou a trocar uma ideia com o BRTT, de vocês se reunirem de novo e tudo mais. Cara, pra ser bem sincero, eu nem falei com o BRTT enquanto eu tava negociando com a PEN. Ele não é o dono da organização, ele com certeza ele deve palpitar sobre contratações e tal, mas não é ele que escolhe quem vai, não é ele que contrata, não é ele o dono mesmo. Então, basicamente eu não falei com ele, só que eu sabia que ia funcionar, porque eu já funcionei com ele em outros times, eu sei como ele pensa, eu sei que nosso estilo de jogo e o jeito de pensar é bem parecido, então eu sabia que ia funcionar. E eu também tenho uma amizade bem forte com o Tim de fora do jogo, e ele é um cara que eu sempre quis jogar junto, que agora eu tô tendo a minha primeira vez, que ele é um carry muito bom, e eu acho que nenhum time soube usar ele da maneira certa. Acho que hoje não deu para ver muito do Tim também, porque ele tava de Karma, que é um campeão mais suporte, mas tenho certeza que eu consigo também fazer o Tim florescer bastante, no sentido dele mostrar realmente que ele é o melhor, ele é um dos melhores, se não o melhor mid lane do Brasil. Obrigado. Rodrigo Guerra aqui da SPN, e aí, Robô. Robô, eu queria comentar com você, que você comentasse um pouco sobre esse início dos dois times desfalcados, né, tanto o Flamengo quanto a PEN. Não que o Carioca não seja um bom jogador, tanto é que a gente viu ele jogando muito bem, mas tanto a PEN quanto o Flamengo estavam esperando os coreanos chegar, se isso afetou nos treinos, que você comentasse um pouco sobre esse desfalque pelo lado da PEN. Cara, acho que não afetou muito não, a gente fechou uma line-up bem forte, na minha opinião, com os 5 brasileiros. O Carioca é um cara que ele é novato e ele me surpreendeu bastante. Todo mundo conhece ele por ser um ótimo jogador, que sempre tá nos ranks mais altos na solo kill, tanto na Europa quanto no Brasil, então
todo mundo sabe que ele é um jogador muito bom, e eu me surpreendi, porque ele é bem inteligente também, acho que esse primeiro jogo ele não conseguiu mostrar o 100% dele. E em relação ao Wiz, a gente ainda não treinou com ele também, porque ele não tá aqui, obviamente. E, cara, eu não sei, eu não sei como vai ser, a gente precisa ver mais pra frente ainda, porque, querendo ou não, ter 5 brasileiros facilita a comunicação. Então, eu acho que não tem essa desculpa de que a gente tá desfalcado e etc. Acho que tá tranquilo. Fala, Robô, Heitor Fonseca de novo. Robô, eu quero que você fale um pouco sobre como foi esse curto período de férias que vocês tiveram do primeiro para o segundo split e como foi diferente para você, já que do primeiro para o segundo split a gente não teve nenhum grande evento, como de costume deveria ter o MSI, entre outras ocasiões. Enfim, como que foi esse período de férias? E para finalizar a coletiva, eu quero que você mande um salve aí para a torcida da PEN. Cara, as férias foram diferentes pelo fato de a gente estar no meio de uma pandemia. Basicamente, acho que ninguém conseguiu tirar a cabeça do jogo, porque ninguém tá saindo de casa, então não tem muito o que você fazer. Eu, particularmente, foquei mais em fazer streams, treinar algumas coisas, aprender outras lanes, que eu joguei bastante solo kill no mid, principalmente. Joguei duo com alguns junglers também para aprender um pouco mais de mid jungle. E acho que foi isso que eu fiz nas minhas férias. Outros jogadores eu não sei. Também eu dei uma descansada, às vezes eu ficava 1 dia, 2 dias sem jogar LoL para dar um reset mesmo, mas em geral, essa foi a maior diferença por estar no meio de uma pandemia mesmo. E é isso, eu acho, das férias mesmo. Aí mandar um salve pra torcida, né? Salve aí, torcida da PEN. Coisa linda. Apoia a gente que já vai fazer de tudo aí para representar muito bem vocês. Tamo junto. Boa tarde, Diogo. Heitor Fonseca falando. Bom, parabéns pela estreia aí, mas não como vocês esperavam. Eu queria que você contasse um pouco como que foi preparar o time com todas essas adaptações para jogar o Flanalista e o Lusca e como você avalia o jogo do time de hoje. Um segundinho só, deixa eu só pegar um pouco de água porque eu senti que eu não vou conseguir continuar, porque faltou garganta. Um segundinho só. Diogo se recusa a falar com torcida, entende? Não. Eu menos venho fazendo. Eu vim falando tanto da torcida. Tava lá até demais. Tem que dar uma controlada. Mas brincadeiras à parte, eu vou começar que ele tá indo pegar água pra mim, Davi. Então, sobre a estreia de hoje, agora oficialmente. Né? Sobre a estreia de hoje, e nunca é demais falar com a torcida, tá? Só oficialmente aí. Foi uma brincadeira, ok? Sobre a estreia de hoje, eu acredito que a preparação ela foi muito específica. A gente tinha pouco tempo e tinha uma lineup nova para entrosar, mas apesar do resultado negativo, eu acredito que no ponto de vista estratégico, em relação à preparação, a gente foi bem. Acho que a gente tinha não só condição, draft, para poder conseguir vencer a partida, a gente chegou a ficar na frente inúmeras vezes. Acredito que a gente conseguiu fazer uma boa leitura do adversário, pegou o que a gente queria, mas foi na execução onde a gente pecou. Muita impaciência, talvez pela estreia, talvez por ainda não estar 100% entrosado com essa formação, mas em 4 vezes que eu contei, foram grandes, entregadas realmente, momentos onde a gente só precisava de ficar tranquilo, continuar executando a nossa composição com calma, e é um jogo que parece muito com o jogo contra a Kabum, o último jogo da fase de pontos contra a Kabum, onde a gente tinha uma composição com Zoe e Jarvan, e também, não de forma tão agressiva quanto nesse jogo, mas teve impaciência. Isso é algo que tem muito a ver com disciplina, e é algo que os jogadores, por terem uma característica agressiva aqui, às vezes se confunde a indisciplina com o ser agressivo. Então, o saldo, para mim, ainda assim é positivo, por mais que seja uma derrota. Eu vejo que a gente teve uma estreia ok. Queria realmente ter saído com a vitória, mas acabou, o primeiro jogo passou, e é realmente pensar no jogo de amanhã. Obrigado, Diogo. Boa tarde, Diogo, Wesley do The Clutch Sports. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dos novos membros da comissão técnica e o quão impactante eles podem ser ao longo do split. A gente teve alguns nomes novos revelados essa semana, especialmente a Deb, o Jed e o Tyler. São pessoas que estão trabalhando remotamente, então ainda posso colocar para você que ainda é um contato, como eu disse, remoto, então a gente está entendendo a melhor forma de poder incorporar eles de forma integral na equipe, mas especificamente a Deb, ela vai ser mais ativada assim que a gente conseguir os coreanos, eles chegarem aí de fato, e tanto o Guido quanto o Tyler, eles têm mais a ver com parte estratégica e estrutural,
Eu já posso falar que eles estão passando conhecimento e visões bem interessantes para a gente, especialmente sobre a parte de estrutura de organização. Eles têm bastante experiência com organizações na América do Norte, mas ainda é cedo, tem potencial para ser algo legal, mas ainda é cedo porque a gente tem que entender a melhor forma de trabalhar com eles. Obrigado. Thiago? Eu não ouvi, eu terminei a minha parte, eu não sei se... Não. Ah, não Tá é bom. esse Thiago, é o outro Thiago, ok. Fala, Diogo, beleza? Vitor? Desculpa a demora aí. Tranquilo, Thiago. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo time agora do Flamengo e onde você acha que vocês erraram e que vocês perderam, assim, o ponto crucial dessa partida aí de hoje. Sobre o novo time, eu acredito que a gente ainda está longe da nossa forma final. A gente já provavelmente não é essa formação titular que a gente vai manter, embora seja uma formação competente. Eu acredito que o Lusky, ele acabou tendo uma estreia que, apesar da derrota, foi uma estreia interessante. Ele mostrou o jogo, mostrou que é por isso que ele está ainda no CBLOL, é por isso que ele merece estar no CBLOL. E o Flanalista é o grande coringa, ele conseguiu fitar, a gente conseguiu ganhar um early game da PEN com o Flanalista, o que para mim também é um ponto muito positivo, que a gente conseguiu incorporar ele no time com o nosso ritmo que sempre foi muito forte nesse começo de jogo. Sobre a derrota, como eu falei, o principal ponto de derrota, 100% é impaciência. A gente tinha o jogo nas mãos em diversas vezes, em pelo menos 3 a 4 pontos a gente tinha o jogo na mão, e não conseguiu esperar. Se você espera e sufoca o oponente pouco a pouco, a coisa acontece de forma muito mais fácil. Mas, de novo, isso é algo que a nossa line sempre teve como um dos problemas, uma das virtudes e ao mesmo tempo um dos problemas, porque faz com que a gente tenha esse early game bom, faz com que a gente procure o jogo o tempo todo, mas em determinados momentos no League of Legends e na vida, é melhor você ir com calma e pouco a pouco para garantir a vitória, ao invés de ter uma margem de risco que poderia não existir. Beleza, meu mestre? Muito obrigado, viu? Valeu. Fala, Diogo, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Diogo, a gente teve a situação, né? Você até falou que, né, brincando, que o que você mais tem feito é falar com a torcida, né? Inclusive, da última vez que você falou com a torcida, acredito que foi a última vez, você falou que a vinda dos coreanos, né, do Bivoy e do Lúcio, estava muito próxima de acontecer. E um jornalista da Coreia, o Kenzie, ele falou que os coreanos já estavam vindo, ele deu a entender isso, porque, né, o inglês dele não é lá tão bom assim, né, como a gente espera normalmente de coreanos. Mas eu queria saber qual que é o update que o Flamengo tem em relação a essa situação do Bivoy e do Lúcio, ainda mais que você falou que o problema é que eles não tinham chegado ainda foi alguns detalhes, assim, bem no final, nos últimos trâmites, você falou, acredito que você tenha usado essa palavra. Então como é que tá a situação do Bivoy e do Lúcio atualmente? A gente dá aí para revelar a data precisa da chegada deles, então fiquem ligados em todas as mídias sociais do Flamengo, mas o que eu posso falar é que, de fato, todos os trâmites que a gente estava fazendo, eles passavam por 3 pontos. Quando você traz um coreano, você não tem voo direto para o Brasil, então você tem que passar normalmente ou por Istambul ou Doha, no meio do caminho. Eu tive que aprender isso tudo, ó. Olha como que a vida de General Manager tem mais coisa. E para isso, você tem que ter os 3 checkpoints feitos. Tanto a saída da Coreia, como a chegada no ponto de intermediário, que é um desses 2, como a chegada no Brasil. Então, tem liberações específicas, tem coisas específicas que você tem que ter. A gente estava com grande parte delas, faltava realmente, praticamente, um ok final. E esse ok final ali, eu não vou spoiler, mas esse ok final já está bem adiantado, já está praticamente feito. Então a gente tá aí nos próximos, não vou falar, tá bem próximo, deixar assim, para a chegada deles, quase, hein, quase. E no geral, eu acredito que esse rapaz, o 15, ele conseguiu informações exatamente porque grande parte dos trâmites passam pela embaixada coreana no Brasil e pela Coreia em geral, assim, pela parte de imigração coreana. Então, se uma notícia ou uma liberação acontece, provavelmente esses jornalistas, eles têm contatos, eles conseguem ficar sabendo. Então ele provavelmente ficou sabendo dessas liberações, que já estão nos últimos detalhes, que nem eu falei, mas a perspectiva é de que, quem sabe, para a próxima semana a gente tem os meninos, a gente está aí trabalhando muito para tentar conseguir isso. Boa tarde, Diogo, Fernando Bolha aqui. E eu queria saber para você como é que foram essas mini férias
que você teve, porque você e junto com a Kabum foram os últimos times a encerrar a temporada passada, se essa falta de tempo para você se preparar para esse split agora foi uma coisa que atrapalhou você, ou se você gostou de praticamente não parar, só continuar trabalhando, porque a gente aqui, todo mundo sabe que você gosta de trabalhar e trabalha demais. Então, como é que foi para você ter essa pouca pausa e depois ter que reestruturar a equipe, trazer o Bivoy, etc, etc? Como é que foi para você esse tempo, esse intervalinho? De fato, Fernando, eu não tive pausa. No meu caso em específico, já nos finalmente do campeonato, quando a gente já estava indo para a final, eu já pensava na janela de transferência ativamente, já que essas coisas têm que ser preparadas muito antes. Então, não teve pausa em nenhum momento. Eu estou ativamente engajado nas 3 frontes que a gente tem, que é aqui no Brasil, nos Estados Unidos com a Simplicity e as frontes de negociação. Então, estou aprendendo mais sobre esse trabalho que eu estou exercendo agora, que tem parte mais administrativa. E apesar de gostar de trabalhar assim, eu queria ter tido um pouco mais de pausa. Eu só vou dizer que eu só fiquei, ironicamente, um dos dias mais tranquilos foi hoje, porque já tem jogo, então já tem que estar tudo pronto e a maioria das coisas que eu tinha que resolver pro split já tá bem encaminhada. Então a gente fica feliz porque, querendo ou não, o trabalho que eu tô fazendo junto com o Fred, junto com todo o Flamengo, tá dando resultado. A gente tem um novo uniforme, por mais que é online, mas a gente tem um novo uniforme, tanto para a comissão quanto para os jogadores. A gente tem aí contratações de peso, tanto de parte técnica quanto de parte de jogadores. Estruturalmente a gente vai anunciar coisa legal. Então o trabalho, pelo menos, por mais que canse, pelo menos tá trazendo resultado. Então eu tô feliz com a situação, mas aproveitando sua pergunta e já lançando a informação importante, por exemplo, o que aconteceu com a INTZ eu vejo que é bem mais vantajoso do que com a gente, porque eles também tiveram pouca pausa, mas eles tiveram uma grande pausa antes, entende? Eles tiveram uma pausa até o relegation, onde eles puderam descansar, aquecer os motores. Por mais que eles parassem por uma semana, eles continuaram treinando e chegaram agora no CBLOL bem aquecidos. Eu espero um jogo muito bom deles nesse final de semana por causa disso. No nosso caso, a gente jogou um campeonato inteiro sem parar, só com as pausas que não eram nossas. Então, o pouco descanso teve que ser bem aproveitado pelos jogadores, pela equipe técnica. Poderia ser um pouco mais, mas a gente trabalha com o que a gente tem e eu fico feliz, como eu falei, porque pelo menos os resultados, talvez não hoje no jogo, mas sim na parte estrutural, estão chegando pouco a pouco. Obrigado, Diogo. Nada. Agora é o Adriano, acredito eu. Isso. Adriano? Opa, desculpa, gente. Falha técnica. Diogo, boa tarde. Adriano da Band. Gostaria que você analisasse a estreia do Bankai no topo. Como é que foi, na sua opinião, a estreia dele? Eu esperava uma boa estreia, sim, do Bankai no campeonato, e não foi diferente do que eu esperava, por mais que tenha sido com uma derrota, que, querendo ou não, é um pouco triste para qualquer jogador que esteja estreando. Ele estreou contra um jogador que foi eleito o melhor da fase de pontos, e não só venceu ele na rota, como mostrou... Foi uma ferramenta muito importante para a gente vencer o nosso Early Game. Apesar de, talvez, por não ter tanta experiência ainda, ele não conseguiu ser uma peça que definiu o jogo depois, junto com a nossa impaciência, como eu falei. Juntou um pouco dos dois, talvez com mais paciência ele poderia ter sido uma pressão maior em side lane, mas além disso, acho que o que fica muito positivo é que ele estreou jogando uma fase de rota com um dos melhores jogadores da posição no Brasil, tradicionalmente, que já foi melhor top laner BR em questão de premiação, e conseguiu um bom resultado. Então eu fico feliz por ele, eu entendo que a gente fez uma boa contratação, que foi uma contratação acertada, eu já sabia disso, mas cada dia que passa eu fico mais certo disso. E eu espero muito mais dele, porque é um menino que tem um potencial gigantesco e já está entregando, de fato, uma realidade. Obrigado, Diogo. Nada. Rodrigo Guerra aqui da ESPN. Diogo, eu gostaria de saber de você, pelo seu ponto de vista, se como essa janela de transferência foi mais curta, a pausa entre CBLOL e o retorno, né, entre a final e o retorno, de alguma forma atrapalhou não só o Flamengo, mas todas as equipes nessa questão de transferência, justamente por causa dos coreanos não terem chegado tanto para vocês quanto para a PEN. Gostaria que você me falasse um pouco sobre isso. Para mim, Guerra, essa foi a janela de transferência mais estranha que eu já participei. Talvez porque eu participei como General Manager, logo como alguém que tem que ativamente conversar e entender, mas também por uma questão de ter todos esses entraves. Então,
você teve que tomar várias decisões, várias decisões, como, por exemplo, toda essa ideia de se você fica com os jogadores brasileiros, se você vai trocar uma peça, sendo que talvez você não possa repor. Então foi uma janela bem atípica, uma janela muito arriscada. Qualquer movimento, por mínimo que seja, tinha um impacto muito grande. Então eu acredito que foi a janela mais caótica, não só por causa disso, mas também pela iminência do sistema de franquia. Então, esse campeonato, ele tinha esse viés diferenciado. Muitos times, entendo eu, também estão olhando que vão ter que se reforçar para a franquia ano que vem. Então tiveram que ter muito cuidado nos investimentos que faziam agora. Em geral, uma janela bem caótica, bem estranha. E vamos ver aí se os times vão conseguir, os que fecharam coreanos, trazer os coreanos que fecharam para o Brasil nos próximos dias. Para que, de certa forma, todo mundo esteja com seus starters logo. Obrigado. Boa tarde, Diogo. Vou fazer a última pergunta, então. Obrigado por ficar um tempo a mais aí. Se quiser, eu faço, só sem querer te cortar, me desculpa, mas eu respondo as duas, se não tiver problema, Débora. Foi culpa minha que demorou. Não, tudo bem, vocês que sabem. Por mim, tudo bem. É que já passou 5 minutos. Tá já. tranquilo, mas pode, Bud, desculpa te cortar, só porque eu tô pro rapaz não sair e a gente poder. Eu respondo todo mundo. Imagina. Obrigado, Diogo. Então, a gente falou, né? Eu falei bastante com o Goku naquela entrevista do DN, pós-CBLOL, né? E tinha muito peso em cima de você, né? Quando a Team One saiu, e aí aquela questão de gerência e tudo mais, você tinha que ficar dividindo seu tempo. Atualmente você também tá como General Manager, como você falou, né? Então eu queria entender como é que fica o seu papel em relação ao Flamengo, se você vai conseguir focar na parte de coaching, se você ainda vai ficar com questões de trabalho divididas, né? Qual que vai ser o foco? Porque eu acho que muito do Flamengo também passa, né, pelo fora de jogo e como vocês vão se estruturar como equipe. Você já falou que tá algumas coisas encaminhadas, só que eu queria entender especificamente o seu ponto, o que você vai ser, se você vai ser técnico, se você vai ser general manager, etc. Excelente pergunta. Eu também quero entender isso. Estou tentando entender essa situação da melhor forma possível. Mas brincadeiras à parte, tudo ruma a. Vou ser super ultra transparente, como eu sou com a torcida também. Tudo ruma para uma decisão, principalmente no fim do ano, porque meu contrato com o Flamengo ele tem validade até o fim desse ano, até a janela de final de ano. Isso é público, pode ser encontrado na database lá, todos podem ver. E eu faço o que for o melhor para minha equipe. Então, quando a gente teve o distanciamento com a Team One da parte de gerência, foi algo que a Simplicity mostrou desejo e que eu entendi que era importante para a equipe naquele momento. Então, eu assumi essa função de General Manager, mas eu sou contratado e é o que eu tenho como expertise no LoL, de experiência, de ter trabalhado e estudado como treinador. Então, é uma gray area bem complicada, porque ao mesmo tempo que eu estou tendo que assumir essas funções administrativas, responder o público, me posicionar mais publicamente, organizar o bastidor, eu também ainda estou participando de todos os treinos. Assim, um ou outro, quando tem alguma urgência, eu realmente tenho que me distanciar para resolver um problema, uma reunião, uma ligação, mas eu faço questão de assistir todos, de participar de todos, de estar ciente de tudo que está acontecendo. Inclusive, eu estou dando essa entrevista da casa dos meninos, né? Eu vim para cá presencialmente para acompanhar tudo. Então, é mais ou menos assim. Assim que a gente tiver uma comissão técnica super estruturada e eu sentir que eu não preciso mais ficar realmente tão próximo, eu posso me dar esse passo para trás até o final do ano. Mas ainda a gente está longe disso. O Flanarista, por exemplo, teve que jogar essa semana, então é bem complicado o cara treinar e jogar, é muito complicado. A gente teve aí um grande esforço dos jogadores que ajudaram também nesse sentido a passar por essa tempestade, mas eu ainda estou próximo deles, ainda estou realizando marcação de treinos, organizando as screens e garantindo que tudo funcione. Assim que eu tiver segurança e confiança de que a comissão está estruturada e pode andar com as suas próprias pernas, aí sim eu posso me distanciar um pouco mais e focar em outros jogos, em outros problemas que a gente tem que resolver aí para o Flamengo crescer como organização. Então, por enquanto, General Manager plus coach, mas não só coach. Qual a resposta? Obrigado. Resumindo, o Diogo fazendo mais de uma coisa de novo. 36 horas por dia. Mil e uma utilidades. Vídeo novo no canal, inclusive. Diogo, boa tarde. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E eu queria que você comentasse se o estilo de jogo que o Flamengo fez hoje foi um estilo
só para o time com o Lusca e com o Raven, ou se vocês, mesmo com eles dois, já estão testando algo que possa ser utilizado tanto com a chegada do Bivoy e do Lucy. E se o estilo de jogo hoje também pode ser utilizado com os outros dois? Uma boa pergunta, realmente faz sentido pensar no estilo de jogo específico para jogador, mas eu acredito que tanto o Lusca quanto o Flanalista são dois, por incrível que pareça, né? O Flanalista... Oi, vocês não estão me ouvindo? Oi, alô, alô, alô. Estou ouvindo normal. Estamos ouvindo de boa. Tem alguma coisa... Não sei. Estranho. Bom, você tá me ouvindo, Débora? Eu acho que sim, né? Ela não tá me ouvindo. Acho que não. Ela não tá ouvindo, mas Débora, é eu você acho que que você não tá pode ouvindo seguir ele. e a gente avisa. Pode seguir aí. Ok, pode? Beleza. Então, sobre... Como eu falei, é uma boa pergunta. Surpreendentemente, o Flanalista mesmo, estando como coach por muito tempo, ele consegue jogar e jogar com tudo, sem nenhum problema. E isso abriu a possibilidade de a gente jogar como a gente queria contra a PEN. A gente sabia que eles têm um foco muito grande na parte de baixo do mapa. Logo a gente pegou uma bot lane que tinha capacidade de luta no começo, que podia segurar. Por mais que a gente sofreu um pouco no começo, a gente conseguiu vencer o early game. Mas sobre estilo, eu acredito que a gente vai mudar o estilo conforme for interessante para a nossa equipe contra o nosso adversário. Então, por exemplo, hoje contra a PEN a gente fez um jogo counterando top, com uma composição de mid-range e uma bot lane forte. Pode ser que a gente repita isso, acredito que não é algo específico para o Flanalista e para o Lusca, e eu fico feliz que eles conseguiram acompanhar qualquer raciocínio que a gente não teve nenhuma limitação em relação à estratégia por eles, muito pelo contrário. Eles abriram possibilidades para a gente poder jogar como a gente queria, e estrategicamente eu entendo que a gente pode ou não mudar, mas que fica um livro aberto, tanto com ele como os outros coreanos. De maestro, Wesley Pereira da Clutch Sports, parabéns pela vitória. Vocês, de todas as equipes, tiveram pouco tempo para poder descansar, visto que vocês jogaram o Relegation. Parte disso, vocês terem jogado o Relegation, isso meio que deu uma aquecida na equipe para a estreia no segundo split? Posso responder aqui? É que cortou o finalzinho da pergunta. Eu posso repetir o finalzinho. A minha pergunta era sobre se esse relegation contra a Team One serviu de aquecimento para a preparação para o segundo split. Tá. Então, boa tarde, Wesley. Eu acredito que sim, de certa forma, o relegation atrapalhou e ajudou ao mesmo tempo. Atrapalhou porque realmente a gente teve um tempo muito, muito curto de janela, de organização, de planejamento e execução dentro da equipe, mas ajudou no fato de que a gente, no fim das contas, acabou decidindo por manter um grupo bastante conhecido nosso já, né? Então, como a gente já tinha esse grupo trabalhando há algum tempo já, alguns dias, algumas semanas, isso fez com que a gente desse um processo de continuidade, né? Mas eu acredito que pela quantidade de trabalho que a gente conseguiu colocar em coisa de 10 dias, foi muito, muito bem organizado pela NTZ. Eu acredito que a gente tenha conseguido sair com um saldo positivo aí desse pouco tempo de preparação. Obrigado. Boa tarde, maestro. Fernando Bolli aqui. E, primeiramente, parabéns pela vitória. Eu queria saber como que você se sente e o que você podia falar sobre ter tido um primeiro split tão conturbado, ter começado atrás nesse jogo e ter tido a vitória, se isso é um alívio para você. E só para falar nesse negócio de começar atrás, era esperado começar tão atrás, mesmo tendo uma composição de scale late game que normalmente começa atrás, era esperado começar tão atrás do jogo quanto começaram? Boa tarde, Fernando. Essa é uma boa pergunta, inclusive. Eu acho que é importante a gente separar em dois pontos aqui. Estrategicamente falando, eu particularmente acho que a gente fez um jogo meio ruim hoje, nos primeiros 15 a 20 minutos de jogo. A gente tem focado bastante nisso, inclusive, em arrumar essa parte do jogo. Mas, estrategicamente falando, eu não saí muito satisfeito hoje ainda. Apesar disso, a gente tem paciência, a gente tem confiança de que vai melhorar, mas eu acho que o fato da gente ter saído tão atrás, ter tido tanto revés assim, um split ruim e tudo, e esse time voltar do split passado e voltar de um jogo desse, mostra que a gente realmente tem um time. Então, eu acredito que
Em relação a grupo, eu acho que o saldo é muito positivo. Esses meninos estão extremamente unidos desde umas semanas atrás. Eles querem fazer funcionar a qualquer custo e, apesar da parte estratégica, a gente ainda vai ter que dar muito foco e muita bronca. Eu acho que eles estão de parabéns aí pela união que eles tiveram hoje. Obrigado, maestro. Maestro, boa tarde, Adriano da Band. Maestro, eu gostaria que você falasse do Envy, né, que foi MVP da partida, e o quanto ele teve a calma, mesmo perdendo, estando atrás na line, ali no mid laner, ele conseguiu voltar ao jogo. Eu gostaria que você fizesse essa análise pra gente. Legal, Adriano, é bem legal você comentar do Envy, porque o Envy foi um cara super contestado, né, no split passado. Muito se criticou ele e tal. Eu acho que algumas críticas foram válidas, outras nem tanto, mas ele é um cara que ele voltou com muita fome, ele tá absurdamente com muita vontade de fazer dar certo. Ele é um cara que tem muito potencial também, e eu posso garantir para você de dentro, ouvindo de dentro que os áudios deles e tudo, que não foi só a calma que ele manteve, mas também uma boa quantidade de liderança. Ele tomou bastante controle do jogo a partir de um certo ponto, da comunicação, acalmou o time, organizou tudo, então ele foi um grande líder. Hoje mereceu MVP. Opa, boa tarde, maestro, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Maestro, você tocou num ponto, acredito que foi na segunda resposta, na sua resposta pro Fernando, da união do time, né? Inclusive, você mencionou isso também para mim na entrevista que você concedeu alguns dias atrás, né, pro Mais Esportes, né, que foi um erro talvez foi algo que pesou negativamente no split passado, que foi falta de união do grupo. Então você acredita que já está funcionando esse reset para o segundo split, do grupo estar mais unido, e queria saber o que você tem feito, o que a comissão tem feito para realmente fomentar essa união. Fala, Vitor. Como eu te disse lá durante a semana, eu acho isso de extrema importância. Eu acho que isso é um aspecto que não é fácil de criar, né? Eu acho que não é só um trabalho da comissão, acho que tem muito em relação a eles mesmos, eles quererem ter o mesmo objetivo e quererem se sacrificar uns pelos outros, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu acredito sim que isso é um diferencial. A gente já tinha no passado e a gente acabou perdendo um pouco no split passado, pela forma como a gente geriu o grupo. E eu acredito que a gente gere em prol disso. Agora, o que a comissão tem feito especificamente é fomentar todos os tipos de atividade que possam fazer isso dentro e fora de jogo. Então, mesmo com essa pandemia, a gente tem se encontrado, vamos dizer assim, virtualmente, né? A gente sempre se encontra, sempre conversa, troca muita ideia, a gente faz outras atividades juntos, né, fora do jogo. A gente conversa muito sobre o jogo e, principalmente, ser muito tolerante um com o outro. Acho que a mesma regra que vale para conviver com família e amigos vale para dentro do time também, e é muito mais difícil de implementar, né, pela natureza competitiva. Tudo bem, maestro? Thiago Duarte, aqui do canal All-Star, de BH. Eu queria saber de você, você está falando muito sobre o trabalho com jogadores e tal, e muita gente me pergunta, eu queria perguntar para você, realmente da questão psicológica, né? Vocês vieram de um momento conturbado aí no primeiro split e começaram esse jogo aí também perdendo e teve essa virada, mas esse trabalho que você teve do primeiro para o segundo split, da parte psicológica, eu quero dizer, vocês fazem dinâmica, você tem um trabalho com psicólogo, a NTZ é uma equipe gigante, então eu queria saber realmente nessa parte aí da cabeça da garotada, como é que vocês fazem? Fala, Thiago. Então, essa parte da cabeça dos jogadores, acho que vem muito de como a gente mexe com a motivação, disciplina deles, né? Eu acho que entender que eles precisam disciplinarmente estar lá todos os dias ou fazer o que tem que ser feito todos os dias é um grande passo, mas a parte motivacional é muito importante também. Eu acho que todo o cenário como está hoje, mostrando que tem jovens talentos vindo muito forte, mostrando que todos os times podem ser competitivos, isso mexe muito com os jogadores, né? Então a gente ressalta isso bastante para eles. Uma coisa que a gente tem feito muito nos últimos dias específica é pegar muito os exemplos de outros esportes também, né? Era uma coisa que
a gente tinha um pouco de dificuldade para fazer nos anos atrás, mas agora eu acho que a gente está cada vez mais se aproximando dos esportes tradicionais, e tem esportes tradicionais como futebol, basquete, vôlei, que tem 100 anos de idade, né? Então a gente pode aprender um pouco com eles também. Então essa dinâmica aí de saber como funciona a carreira de jogador, como funciona o dia a dia, disciplina, o que realmente traz sucesso para eles, né? Eu acho que isso tem sido muito diferencial para nós, né? Independente de dinâmicas e tal, eu acho que a gente tem que ter um senso de que o nosso esporte ele pode ser igual a qualquer outro e que a gente precisa valorizar cada minuto que a gente está aqui. Então essa é a mais a pegada que a gente dá com eles. A gente tem essa conversa muito honesta, muito transparente com eles, e eles têm dado bons sinais agora de que querem realmente fazer valer a pena o tempo deles enquanto atletas. Bacana demais, valeu demais, mestre. Bruno? Sua luzinha tá acendendo, mas tá tá. mutada. Agora foi? Agora foi. Perdão, gente. Enfim, maestro, boa tarde. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E um companheiro meu de portal no último split, ele comentou bastante que a NTZ estava passando talvez por uma crise e o gerenciamento dessa crise acho que não foi lidado da melhor maneira pelo time. Então eu queria saber se você concorda que a NTZ no último split já passou por uma crise e o time não saiu dela da melhor maneira, e o que vocês estão fazendo para arrumar os problemas do último split, e se já tem coisas que vocês conseguiram arrumar. Então, Bruno, eu acho que eu não sei se dá para considerar uma crise. Eu diria que a gente teve um split ruim, sim. Eu não acho que a gente está numa crise. A gente tem excelentes talentos, sempre teve, na verdade, né? Eu acho que foi realmente um split em que a gente teve uma série de decisões internas meio ruins, e eu não diria nem ruins para todos, tá? Mas eu diria ruins para nós. Acho que a gente foi um pouco muito contra a nossa natureza como organização, né? Como filosofia, de trazer gente nova, de reformar as pessoas, colocar essas coisas na cabeça delas. A gente teve um pouquinho de dificuldade nisso, eu diria. Mas se a gente pensar que a gente veio de 2 finais, né? Um campeonato, um vice-campeonato, e aí a gente teve um split ruim, eu acho que a gente está tendo chance agora de mostrar que foi um tropeço e que a gente aprendeu com ele, né? Então, eu não diria que foi uma crise não, mas com certeza fez a gente repensar, né? O que a gente tem feito para mudar isso é justamente tentar ter esse diagnóstico. Tem que ter humildade também, né? No esporte, acho que você tem que ter humildade, até porque derrota e vitória faz parte bastante da profissão, né? O pessoal fala muito isso quando perde, né? Mas deixa de lembrar disso quando ganha também. Então, quando ganha, vira o dono da verdade, né? E quando perde, fala, é coisa do esporte. Mas eu acredito que a gente tem que ter humildade sempre. Então, se a gente conseguir fazer um split melhor, eu acredito que a gente vai mostrar que, na verdade, o plano nosso sempre é de longo prazo e sempre a gente tem que confiar nos nossos processos internos. Beleza, obrigadão. Fala, mestre Heitor Fonseca, tudo bem? Parabéns aí pela estreia do Split, pela vitória. Eu queria saber de você o seguinte: nas redes sociais existe uma incentivação à rivalidade entre NTZ e Fúria pelos seus respectivos donos, né? O Akari e o Simon sempre estão ali trocando aquelas farpas na rede social. Eu queria saber se de alguma forma essa rivalidade chegou até vocês, se vocês consideram já a Fúria e o NTZ um clássico. Primeiro, obrigado, Heitor. Segundo, eu acho que o Lucas Simon é uma figura, né? O cara é uma figuraça. Ele acima de tudo, eu acho que é muito legal do Lucas é que ele é um entusiasta, né? Ele sempre foi sonhador, entusiasta, e continua sendo. Nada quebra isso dele. Então é muito legal. Ele gosta de criar essas coisas, né? De criar ambiente e tal. Particularmente, eu acho que de forma saudável, né, bem feito e tudo, eu acho que isso é muito legal, né, para o cenário todo. Todo mundo se beneficia de rivalidade saudável, né, de competição boa, competição madura, né. Então, eu acho que é de boa isso. Claro que a gente, como comissão, tem o papel de não deixar isso entrar dentro do ambiente de treino, né, e de jogo. Então, eu diria que não, acho que isso não vai nunca afetar de forma
negativa, assim, os nossos jogadores, mas é bem legal. E agora a gente falando em franquia, né, e falando em liga, eu acho que quanto mais rivalidades legais a gente tiver, né, quanto menos filler, vamos dizer assim, né, quanto menos times que estão lá só para atacar, cumprir tabela, melhor. Então acho que a FURIA entrando forte agora, fazendo um trabalho sério, criando rivalidade com nós, com outros times, é isso que a gente quer agora, né, parcerias e rivalidades saudáveis. Muito bom, só que positivamente então afeta. Motiva o time a querer, claro, ainda mais a vitória. Fatiar os caras? Pode ser. Uhum. Tá bom, obrigado, maestro. Rodrigo Guerra, da ESPN, e aí, maestro. Eu tenho uma pergunta para você que é sobre investimento. Hoje a gente acabou de ver a partida entre os times que, entre aspas, investiram menos, né, no CBLOL, que tiveram menos contratações de peso. Eu gostaria de saber de você se esse tipo de falta de investimento da NTZ não é algo que te preocupa e não pode preocupar os fãs também nessa etapa do CBLOL. Fala, Rodrigo. Eu acredito que existem várias formas de investir, tá, no cenário competitivo. Eu acho que a NTZ ela investe de forma diferente. O que eu enxergo é que a gente sempre investe principalmente em pessoas que têm potencial e perfil para serem atletas que tenham longevidade, vamos dizer assim, né? E a gente investe em diversas formas. Então a gente foi praticamente o primeiro time a ter um game office gigante, a gente é um dos times que mais tem as contas em dia e tudo mais, né? Então não vou entrar em detalhes, mas eu acho que a NTZ tenta fazer isso da melhor forma e também tenta reter a maioria dos talentos que consegue colocar no mercado, né? Então você tem jogadores como Mills, Envy, Shine, Thais, você pode ver o perfil de todos eles, é muito parecido, né? E eu não sei, às vezes as pessoas enxergam isso como uma coisa negativa, né? De, pega o cara que tá em baixa, ou pega o cara novo e tal. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente cria os talentos aqui dentro e retém eles também o máximo possível. Então, acho que isso está relacionado ao fato da gente ter feito um split ruim no split passado e as pessoas acharem que porque a gente não muda o time inteiro, a gente não investiu. Para mim, eu tenho uma cabeça um pouco diferente. Eu acho que você dá para o jogador a segurança de que ele pode ter um tempo de turbulência e que o time ainda está investindo nele, ainda acredita nele, vai fazer ele funcionar. Eu acho que você dá uma diferenciação, sabe? O Heitor Fonseca falando, cara, parabéns pela estreia, pelo Santos aí, parabéns pela vitória. Eu queria saber de você como que é jogar, enfim, o Santos que optou pelo caminho mais difícil, né? Ele fez todas as trajetórias possíveis para chegar no CBLOL sem a compra de vaga e conseguiu. Agora vocês jogaram a sua primeira partida. Eu quero saber qual que é o clima da org para essa estreia e principalmente agora que vocês conseguiram a vitória. Acho que tá todo mundo bem feliz aqui, tanto a org como os players. Acho que já é uma vontade que eles têm há muito tempo, né? De subir pro CD, subir pro CBLOL e a gente poder, todo mundo junto aqui, conseguir realizar essa conquista é muito bom. Obrigado. Boa tarde, Hulk, Wesley Pereira de Clutch Sports, parabéns pela vitória. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é, agora que o Santos também contratou o Juso, como que é ter 2 atiradores para você treinar e quais são as possibilidades que o Santos tem com essas possibilidades. Opa, boa tarde. Então, com essa nova contratação aí de outro AD Carry, a gente fica mais aberto assim, a jogar, ter vários tipos de jogo, sabe? Pode optar por ser mais agressivo, ser mais defensivo. Eu acho que os dois têm essas características aí bem diferentes, mas e dependendo de contra o adversário, a gente pode ir adaptando, sabe? Por exemplo, hoje o Zinho, amanhã pode ser o Sarks, não sei. Então, abre mais esse leque aí de opções. Tá certo, valeu. Alexia? Ela pediu para passar a vez dela.
Ele respondeu a minha pergunta já. Ah, perdão, eu não estava vendo ali em cima. Perdão, falha minha. Imagina. Boa tarde, Hulk. Fernando Bolha aqui. Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Eu queria saber como que, para você, é a experiência que você já jogou o CBLOL na época da CNB. Eu queria saber como que é a experiência para você de começar do zero num projeto como o do Santos e agora tá num time que muitos estão contando como um dos favoritos pro CBLOL. Como você se sente estando num time que é um dos favoritos ao título? Cara, o sentimento é bem diferente, né? Já que lá na CNB a gente era sempre cotado como um dos piores times, que até, às vezes a gente até era, mas agora aqui no Santos, olha, eu não me sinto com o sapato alto, não. Ninguém aqui tem muito ego e tal, coisa que os outros têm. A gente só tenta melhorar e evoluir toda semana aí e ganhar dos caras e aquela coisa. Beleza, man, obrigado. Fala, Rock, Adriano da Band. Rock, eu vou sair um pouco do jogo hoje, da vitória do Santos, parabéns pela vitória, mas eu vou fazer uma pergunta para um atleta, até não sei se você já tem essa informação. Tichinha postou no Twitter falando que 293 mil pessoas estavam assistindo o jogo de vocês com a Vivocade. Como é que é para vocês do cenário pro player ver a grande quantidade de gente que está assistindo os jogos de vocês, principalmente numa estreia de CBLOL, um retorno do segundo split? Valeu. Olha, cara, não consigo nem acreditar, né? São números, assim, extremamente altos. Eu nunca imaginava que, falando no cenário geral, né? Acho que esse número é maior que o primeiro jogo, eu acho, né? Do Flamengo e da PEN. Me corrija se eu estiver errado. E, assim, impressionante, sabe? Isso acho que é só na Twitch, eu acho que eu vi esse número aí, 209 mil pessoas. Fora o YouTube também. Acho que eu não sei se passa ainda na televisão os jogos, então pode ser que o número seja mais alto ainda. E é realmente difícil acreditar e ver o cenário continuando assim a crescer é muito bom para todo mundo que joga, todo mundo que trabalha em si com jogos. Obrigado, parabéns, Rock. Vitor, por favor. Opa, sou eu, perdão. Oi, Hulk, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Cara, como é que é, assim, o que você pode falar da gente sobre o time do Santos? Porque eu conversei com o Rainbow um pouquinho antes de começar o split e ele falou que, né, o Santos não trouxe jogadores, assim, para ocupar vagas de titular, né? A base do time é a mesma. Então, queria saber como que é isso de jogar todo o circuito desafiante com a mesma equipe e agora chegar no CBLOL com a mesma equipe. E eu digo isso até em comparação com outros times que trouxeram reforços. A PEN, por exemplo, mudou praticamente a base inteira do time do primeiro para o segundo split. Então, como que é isso? Como é já chegar no CBLOL com o time entrosadinho, redondinho, jogando como vocês já sabem jogar? Ah, eu diria que é uma faca de dois gumes, sabe? Porque por mais que o time esteja redondinho e meio que sincronizado, tem um fator desgaste, eu diria. Acho que tem um pouco de desgaste aqui, mas se a gente se pegar para jogar de todo mundo junto, vai ser praticamente todo jogo isso aí. Ganhando bem fácil e stomp praticamente. Eu acho que a gente não tem. Por mais que não tenha contratado ninguém de peso, vamos dizer assim, acho que só a contratação do Juzinho já deu para dar uma acrescentada legal e vai ser isso. Boa tarde, Hulk. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E a minha pergunta eu queria que você falasse pra gente o quanto foi importante você ter sido rebaixado ter sido rebaixado com a CNB e ter disputado o circuito desafiante pelo Santos. O quão tipo, ajudou e melhorou você como jogador e como pessoa, até
chegar nesse ponto que você está hoje, né? Voltando pro CBLOL e atuando de novo aí na Elite. Boa tarde. É, você dropar assim no CBLOL pro circuitão é sempre. Não é uma experiência muito agradável, sabe? Mas a gente acaba pensando mais, refletindo o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar, tanto como pessoa, mas também como jogador. E eu acho que essa caída aí da CNB e a minha também, acho que foi necessária, eu acho. E ajudou bastante. Comecei a olhar o jogo com outros olhos e agora é só subir, só ir pra cima. Tudo bem, Raul? Thiago, do canal Wildstar, aqui de Belo Horizonte. Parabéns pela vitória. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse método ADC da botlane, que os ADCs estão vindo sem curar também. Teve um buff também nos ADCs. Como é que tá sendo jogar com essa diferença aí do patch? É uma mudança bem interessante. Os ADCs agora normalmente não vêm com heal, geralmente vem com TP ou Exaust. Acho que é para dar um gás a mais na lane, né? Dependendo do que você tiver, se você tá de EZ, de Kalista, você consegue ter um all-in mais forte, uma pressão de lane a mais, e com isso você usa a bot lane para impactar mais no jogo. Eu vejo assim. Valeu demais. Boa tarde, Raul. Fernando aqui de novo. E só para encerrar a coletiva agora, muita gente aqui também não sabe, eu sou nascido e criado em Santos, litoral de São Paulo. Então eu sei como que a torcida santista é apegada com o clube, com o time, com qualquer coisa que o time faz. O time vai fazer uma passeata na rua por algum motivo, sai todo mundo de casa. Como que você se sente representando um time tão grande, se isso te afeta positivamente, se isso te dá mais pressão, se isso te relaxa? E aproveita aí para encerrar a coletiva mandando alguma mensagem para a torcida do Santos. Opa, boa tarde. Cara, é um pouco de tudo. É pressão positiva, é pressão negativa. Você se sente mais elevado, se sente mais relaxado. Eu acho que com a torcida tão grande assim, eu acho que você se sente bem melhor, sabe? Você tem um apoio, você tem gente te dando apoio, você tem gente dando hate também. Eu acho que isso é fundamental na carreira de qualquer atleta e eu me sinto bem feliz de estar vestindo a camisa aqui do Santos. Eu ainda não tive a oportunidade de aparecer aí na Vila Belmiro, mas quando eu tiver a honra, irei aparecer. Beleza, obrigado. Valeu, obrigada, gente. Obrigada pela entrevista. Valeu, Hulk. Fala, professor Heitor Fonseca aqui. Boa tarde. Parabéns pela estreia, mesmo que com derrota. Eu queria saber de vocês como que foram os preparativos para reestrear no CBLOL, já que teve uma férias bem menor, vocês acabaram tendo pouco tempo de preparação, a janela de transferência foi confusa, e o CBLOL é um pouco confuso por não ter rebaixamento. Enfim, quero que você fale um pouco sobre o sentimento de tudo isso que eu comentei. Eu acho que acho que o período de férias foi um período até longo, já que nós estamos em quarentena, assim, então não é como se a gente tivesse muitas opções para aproveitar. Quanto a janela realmente foi bem confusa, e assim, a da estreia em si, eu tô de boa, porque é o primeiro jogo, tanto que na etapa passada a gente começou perdendo as 2 primeiras semanas e a gente saiu literalmente atropelando todo mundo que a gente vê pela frente. Então, a gente perder no começo e ver os erros para melhorar é o melhor momento. Acho que quando o começo de um time, uma line reformulada, você tem mais energia, mais disposição para resolver os problemas. Eu acho que, mesmo que às vezes sejam problemas grandes ou problemas pontuais que podem eventualmente acontecer com frequência, eles são muito mais fáceis de serem resolvidos. Então, não é bom me estrear com derrota, mas eu tenho total certeza que a nossa equipe pode dar a volta por cima para os próximos jogos e que a gente tem um elenco bom. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso.
boa tarde, professor Wesley Pereira da Clutch Sports. Saindo um pouco do jogo de hoje, eu queria que você comentasse como que o elenco se portou em função da saída de Grau, visto que em uma transmissão junto com o Klaus, o Kim, que é o fundador da equipe, ele se mostrou devidamente emocionado com relação à saída do jogador, disse que ele, além de ser um grande jogador, ele era uma pessoa muito querida dentro da equipe. Eu queria que você falasse um pouco sobre como vocês se sentiram após a saída do Grell. Cara, eu gosto muito dele como pessoa, eu acho ele uma pessoa incrível, um profissional muito bom, muito dedicado, mas assim, pessoas vêm e vão no meio competitivo, então a gente pode se emocionar com a saída de alguém, a gente pode sentir saudades. Eu acho que são todos sentimentos muito válidos de demonstrar. E acho que a Cade sempre foi uma organização que assim, no mercado, é que no meio que a gente trabalha, não somos propriamente pessoas, somos, de certa forma, mercadorias. Então, e aqui a gente tem um pouco menos essa visão que somos uma mercadoria e que nós temos um background de como somos como pessoas e isso nos mantém muito unidos, isso que levou muita gente para frente na etapa passada também, o fato da gente ser um coletivo muito próximo e da gente não tentar resolver as coisas, tipo, próximo objetivo, alguém muda de time, tchau, e tipo, desculpa a palavra, foda-se. Mas eu me senti mal também com a saída dele, mas eu acho que às vezes mudanças são necessárias, eu acho que ele é um jogador muito novo, ele tem só 19 anos, então ele tem muito chão para correr ainda, sabe? Eu acho que ele se prender até para um lugar só não é o ideal para ele. Eu acho que seja bom para a carreira dele e para a vida dele em geral, ele poder se envolver em outros lugares e ter oportunidades de se redescobrir e ver se ele se encaixa melhor com outros elencos, se ele vai mais longe do que ele alcançou aqui. Então, eu fico feliz por ele sair e tentar um novo ar, mas eu fico triste por eu gostar dele como pessoa. Então, mas eu acho que esse tipo de coisa é natural e é do conceito da vida mesmo, que nada vai durar para sempre e as coisas nunca vão ser exatamente do mesmo jeito. Existem fases e temporadas e para ele foi a melhor opção ele sair e a gente respeita e torce pelo melhor, sabe? Não vou dizer que, tipo, de uma maneira que, tipo, eu falo que ele quer, que eu quero que ele se dê bem, mas na realidade eu quero mais que ele se exploda. Eu realmente torço pelo futuro dele e espero que ele dê super certo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com ele. Certo, muito obrigado pela resposta. Fala, professor, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Professor, provavelmente vocês não viram isso, né? Porque foi no começo da transição, ou se viram, tudo bem. Mas os jogadores do CBLOL, durante aquela transmissão antes da partida entre PEN e Flamengo, falaram quem que seria o top 4 e tal. E também comentaram quem que eles acham que seria a equipe a ficar em último lugar, né? Apesar de não ter rebaixamento. No caso, eles falaram que é a Vivo Cade, porque a Cade perdeu muitos jogadores-chave e não repôs, nas palavras deles, a altura, né? Então eu queria saber a sua opinião em relação a isso, né? E se você acha que a Cade realmente perdeu tanto, né? Com as saídas do Grell, por exemplo, que você estava comentando. Como que você vê isso tudo? Cara, honestamente, eu não dou a mínima, porque quem tem que fazer, quem diz o nosso potencial, quem vai dizer são os próprios jogadores daqui da equipe. Eu acredito que a gente não tem postura de um time que vá aceitar ficar top 8. Então, assim, na minha opinião, isso pouco me importa, porque na temporada passada foi a mesma coisa. Foram os times falando que a gente ia disputar para não cair, que a gente ia fazer isso, não sei aquilo. E aí, acabou que na etapa regular, nós fomos tipo as grandes estrelas da etapa regular. Então, isso para mim, honestamente, não faz nenhuma diferença. Isso não afeta o meu treinamento. E aí eu prefiro até que seja assim, porque quanto menos os times esperarem da gente, maior é o tipo o baque que eles vão tomar quando a gente surpreender. Então, por mim, deixe pensar o que pensem, mas é só a gente sabe o quão longe podemos ir. Então, honestamente, tanto faz esse tipo de formação de caster, de jogador, isso realmente pouco me importa.
Tudo bem, professor? Thiago, do canal All-Star, aqui de Belo Horizonte. Eu queria saber de você, né, lógico, que além da sua equipe, qual equipe você acha que vem forte aí, que vem disputar com vocês esse título? E em relação a Cade também, tirando você, é claro, qual jogador que você acha da equipe que está se destacando e que você acha que vai mandar super bem aí nesse segundo split? Eu não sei ao certo ainda, porque a gente não teve a oportunidade de treinar com todas as equipes. E ainda é só a primeira rodada, então eu não tenho uma resposta completa para te dar, ou uma resposta conclusiva, dado que ainda é o começo da etapa. Então eu prefiro não responder, porque eu não tenho uma opinião formada sobre ainda um time que realmente que é contender para a final. Eu acho que eu não tenho informação suficiente para trabalhar e te dar uma resposta plausível. Eu acho que seria tudo na base do achismo, mas eu acho que um achismo assim não é muito válido para a primeira rodada ainda. Eu acho que quando mais estiver mais para frente eu posso te dar uma resposta mais completa de quem eu acho que pode ser um contender assim para alcançar a final. Beleza. Em relação ao jogador da Cade, que você acha que está se destacando? Desculpa. Eu acho que por enquanto assim a gente tá treinando há pouco tempo, não tive muita oportunidade de ver qual vai ser o grande destaque da equipe, então eu vou ter que me omitir nessa resposta também. Beleza, então. Me desculpa. Esquenta não. Boa tarde, professor. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E eu queria que você comentasse mais sobre as novas caras aí, tanto Minerva quanto o Hidan. O que você já viu de bom sobre eles dois? E se você puder também falar um pouco o motivo da Cade ter escolhido esses dois jogadores. Tipo, ter escolhido, no caso, esses dois jogadores, tanto o Minerva quanto o Hidan, para as vagas do Robô e do Grau. Acho que eu gosto muito individualmente dos dois jogadores. Eu acho dois jogadores talentosos individualmente, tanto o Minerva quanto o Hidan. Os motivos das contratações eu acho que foi porque acho que eles encaixavam bem na nossa filosofia de equipe. São pessoas tranquilas de trabalhar, são jogadores excepcionalmente bons, são sempre buscando melhorar, sempre buscando maneiras de alavancar a equipe, pelo pouco que eu vi. Então, eu tô muito feliz que a gente pôde trazer jogadores que tenham uma mentalidade parecida com o que a equipe já tem e que tem uma imagem parecida, uma visão parecida com a da organização também. Então, fica um grupo muito mais coeso, sabe? Às vezes tem muitas equipes que contratam só jogadores estrelas e, tipo, fazer contratações, tipo, vamos pegar o mais forte, mas não necessariamente isso vai alavancar a equipe, pode dar uma sensação que, tipo, por terem jogadores com muita habilidade individual, pode trazer um certo conforto, mas às vezes eles não vão conseguir mais pra frente trabalhar os problemas da equipe e, tipo, isso se tornar uma bomba relógio. Eu sinto que isso não vai acontecer aqui. Então, é isso. Boa tarde, professor. Fernando Bolha aqui. E eu queria fugir um pouco mais desse lado da organização para focar um pouquinho mais no lado da bot lane em si. Nesse jogo, o Santos veio primeiro com uma cena, vocês responderam de Lulu, creio eu que imaginando uma cena Maokai. No terceiro pick eles mandaram um EZ e vocês, em vez de responderem com a The Carry, mandaram a LeBlanc do Nosferos. Na segunda rotação eles tiraram Vayne e a Félix. Que eles tinham, já está vocês estavam planejando jogar de Lulu junto com ele, o Moriana para deixar esferas olhando, uma Cassiopeia para atacar o miasma, o EZ foi um pick de maneira geral, eu achava muito difícil da acabaram perdendo a Félix, com um assassino na alta do meio, um campeão na selva que quer ter pressão, quer invadir, e a equipe do Santos tinha uma composição que era mais fácil de execução, o Jarvan conseguia pular muito facilmente no Fog, e na Lulu tirar ali o feitiço deles, eu mesmo diria com que algumas sim, jogadas duvidosas, foi um jogo bom do Santos, que saiu aí com a vitória. Acho que só foi circunstâncias de jogo que a gente não executou tão bem quanto a gente poderia, não usar tão bem as prioridades. De maneira geral, tá muito potencial geral, então a gente pensa que aqui na equipe do Santos, eles devem ali fora conquistar dele, sabe? bastante pressão, né, como eu falei, depois de pegar esse Barão, já mostrou como que a equipe deles deveriam fazer ali as pressões, também já era algo por mais que aquela jogada ali na T2 do mid tenha dado bem ruim pra ele, já mostrou que era muito fácil, era muito simples da execução deles, eles jogarem pra cima, deles jogarem pra frente e pressionar aí ainda mais a equipe da... Entendi, obrigado. Professor Adriano da Band, prazer falar contigo. Parabéns pela estreia, apesar da derrota. Eu vou fugir um pouquinho do jogo. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Rock,
por coincidência, 2 suportes estão vindo nas entrevistas. Vocês alcançaram um pico de 293 mil pessoas assistindo o jogo só na Twitch. Pro pro player, como é que é receber esses números, saber da audiência de uma primeira rodada do CBLOL, professor? Assim, é muito gratificante. Eu acho que não só para os jogadores, eu acho que o CBLOL não é só as equipes, sabe? E os jogadores. A equipe tem a equipe de transmissão. Acho que quando a gente ia mais para o estúdio, né? Que agora não tem como, a gente ficava muito próximo de outras pessoas que trabalhavam em diversas áreas da Riot, até os câmeras, o pessoal que trabalha no League Ops. Então, eu acho que é muito recompensador, acho que para todo o pessoal que faz esse trabalho, sabe? Eu acho que tem que dar esses créditos também. Eu acho que é muito gostoso ver, assim, apesar de ser um ambiente competitivo, que é um ambiente um pouco assim, um pouco mais acirrado, é um ambiente assim, meio que corporativo, sabe? Mas eu acho que é muito legal todo mundo poder ter essa sensação de que todo mundo tá fazendo um bom trabalho, que tá todo mundo que no fim, assim, é uma certa forma, a gente tá competindo, mas pros outros entretenimento, então eu fico muito feliz com os números, mas eu fico muito mais feliz porque tem muita gente que trabalha pra fazer acontecer e, tipo, pra mim é de boa, porque eu já sou meio acostumado com as pessoas assistindo, mas ter números altos, assim, é realmente, assim, é algo que me assusta positivamente, sabe? Porque eu realmente nunca vi números tão altos no CBLOL. Eu fico muito feliz que todo mundo fazendo um bom trabalho e que o público estar assistindo é a maior prova que o CBLOL está no caminho certo. Obrigado, professor. Parabéns pela resposta. Obrigada, professor. Obrigadão. Boa tarde aí, pessoal. Obrigado, professor. Bom dia para você. Boa tarde, Revolta. Wesley Pereira, da Clutch Sports. Parabéns pela vitória. Eu queria que você contasse um pouco como é voltar a jogar o CBLOL após passar 3 splits no circuito desafiante. Cara, no circuito eu tive experiências muito diferentes do que eu tive, acho que na minha carreira inteira. Eu senti que muitos players que estavam no circuito, muitos times acabavam não levando o campeonato como o mesmo peso que ele deveria ter. Tive alguns problemas em relação a isso, com companheiros de time, treino, etc. Então voltar a jogar o CBLOL e sentir o clima de um time que tá no CBLOL, que foi campeão, que quer ser campeão, tá sendo muito bom pra mim, cara. Certo, obrigado. Revolta, Adriano da Band. Parabéns pela vitória, parabéns pelo retorno ao CBLOL. É muito bom ver você jogando em alto nível. Queria que você fizesse uma análise do jogo hoje, porque foi um jogo bem confuso, né? A gente viu muitas teamfights rolando para tudo qualquer lado e a gente não sabia, não tinha uma definição ali até, obviamente, a vitória na última teamfight de quem seria o vencedor. Queria que você fizesse uma análise desse jogo pra gente, Revolta. Cara, esse jogo ele foi bem complexo, porque foi bem diferente dos nossos treinos. E a gente conseguiu uma lead relativamente grande / razoável no early game, mas a comp deles escalava muito bem num ponto em que a nossa era muito fraca, então a gente conseguiu dar algumas aberturas menores do que acho que eles deveriam ter no mid-game, porém a gente cometeu erros que a gente também via cometendo em treino, que são erros mais de coordenar jogadas, né? Como todo mundo sabe, essa janela foi muito curta, tudo foi resolvido muito em cima da hora, a gente teve pouquíssimo tempo de treino, então acho que vai ser normal de todos os times você ver jogos como esse, da gente que foi meio caótico, que uma hora a gente tava com o jogo ganho, aí perdeu o jogo, aí ganhou o jogo, aí perdeu o jogo. Então eu acho que é mais questão de tempo para ajeitar os problemas que a gente teve nesse jogo mesmo. Revolta. Boa tarde, Revolta. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E você já falou que você tá muito feliz, tá voltando aí jogar CBLOL e tudo. Mas eu queria saber o porquê você escolheu a Kabum para ser esse time, se o peso de você estar atuando ao lado do Yang e do Abaxel foi muito foi o principal para você ter
escolhido eles? Cara, eu tive outras propostas e honestamente foi muito, muito, muito difícil tomar a decisão do time que eu ia jogar. Quando eu fechei com a Kabum, eu não sabia que ia ser o Zal. Quando eu fechei, tava o Boal, né, que é o Bankai que foi pro Flamengo. No meio disso tudo, eu fiquei sabendo que ele tava indo pro Flamengo. E como os últimos times que eu participei, eu sempre acabava entrando, né, em quem vai jogar ao meu lado e tal. E aqui eu tô entrando num time com uma base já formada. Eu falei pro Alex que era pra ele decidir. Se ele quisesse minha opinião sobre os nomes que ele ia colocar, eu dava, né, porque eu vou jogar com a pessoa, mas eu não queria participar de decisão nenhuma. E acabou que o Alex decidiu pelo Zal, né, depois de ouvir minha opinião, enfim, todo mundo quis. E obviamente eu fiquei muito feliz depois de saber que eu ia jogar ao lado do Zal, mas o que mais pesou para a decisão em si da Kabum foi mais experiência que eu tive no circuito, de não ter um time com harmonia, não ter um time focado em ganhar. Na realidade, foi uma coisa que o Dudes me falou enquanto a gente estava conversando, né, durante a negociação, que ele falou, cara, a gente quer muito ser campeão esse segundo split. E ele falou isso com uma convicção que eu falei, mano, é esse time que eu quero. Mas a gente pode, no papel, não ter os jogadores mais talentosos, né? Mas eu acredito muito que quando você tem o time que mais quer alguma coisa, mais está disposto a fazer acontecer, esse time vai ser melhor sucedido. Foi por isso que eu escolhi a Kabum. Opa, Revolta, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Você citou agora aqui na sua resposta a harmonia do time, né? A harmonia do time da Kabum. E você, né, conversou no meio da semana com o Eric e você disse que claro, você repetiu que esse foi um dos motivos de você ter ido para Kabum, da harmonia. E só que você disse que os treinos assim vocês ainda não estavam 100%, não estavam mostrando tudo que vocês poderiam, né? Mas, né, pelas suas respostas você deu a entender que vocês estavam no caminho certo, né? Porque o time conversava, dava feedback, a cada treino vocês aprendiam alguma coisa nova. Então, eu queria saber, essa performance da Kabum de hoje foi condizente com que a equipe estava mostrando nos treinos, não exatamente questão de qualidade, mas de estar um pouco perdido, mas depois se acha, enfim, você acha que esse é o tom da Kabum, pelo menos nesse começo de CBLOL? Cara, eu acho que no começo a gente tá um pouco dessa forma mesmo que você tá falando. Muitos jogos a gente se acha logo de cara e faz um excelente jogo, outros jogos a gente se perde, aí se acha e se perde de novo. A gente tá entendendo ainda como funciona, né? Os jogadores aqui são muito diferentes. Eu nunca trabalhei com ninguém tirando o Zal e o Abaxel. Então, assim, eu tô me acostumando, eles estão se acostumando comigo também. Eles tinham um jungler que não falava muito, não coordenava muita jogada, ele jogava mais o jogo dele. Agora eles têm eu, né? Eu falo português, meu estilo é muito diferente do Wiz. Então tá todo mundo tendo que se adaptar a muita coisa. E eu queria também mencionar que eu falei que eu achava que a gente estava no caminho certo. Eu acho realmente que a gente está no caminho certo. Tô muito feliz com o time que eu tô. E em como a gente vem trabalhando tudo, sabe? Mesmo tendo jogos muito frustrantes, mesmo tendo jogos muito difíceis, a gente sempre consegue, de alguma forma, tirar o lado positivo disso. Rodrigo Guerra, da ESPN, bem-vindo de volta, Revolta, pro CBLOL. Eu queria perguntar para você, já que você falou bastante do Yang e do Abaxial, o quão importante é estar junto desses caras com quem você já foi campeão brasileiro, e como é que vocês estão se reencontrando agora, depois dessa estreia aí no CBLOL? Cara, a gente tá todo mundo muito diferente, tá? A última vez que eu joguei com eles foi 2018. Não foi um time que teve muito sucesso, né? A gente chegou numa final. Mas assim, quando eu saí do time, quando o Alex saiu do time, eu já tinha conversado com ele que eu achava que tinha alguns pontos dele como coach que ele podia melhorar, que para mim eram os grandes pontos que ele devia melhorar. E eu cheguei aqui e eu vi que, cara, ele estava excepcional, ele estava muito diferente do que ele era. Isso me fez ficar muito feliz. E o Zal, para mim, ele é uma pessoa totalmente diferente do Zal que eu conheci em época de NTZ e Cade. Ele ajeitou muito dos problemas que ele mesmo acreditava ter. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso.
E tá sendo muito bom, cara. É muito. Acho que no momento em que eu tô vivendo também, de sair do circuito, voltar pro CBLOL, ter pessoas ao meu lado em que eu sei que eu posso confiar, em que eu tô vendo que elas estão fazendo de tudo para evoluir, que estão seguindo o mesmo caminho, a mesma filosofia do conjunto e que é a filosofia que eu quero ter para mim também, é muito importante. Então tá sendo muito positivo. Obrigado. Boa tarde, Revolta. Fernando Bolha aqui. E exatamente sobre o que você acabou de falar, que é o que eu queria te perguntar. Depois de muito tempo, você tá voltando agora a jogar com o Yang e com a Baxel. Eu queria saber como que você mudou, como que o Abaxel mudou e como que o Yang mudou em todos esses anos e como que isso vai agregar para a Kabum nessa temporada. E também, desculpa não ter falado antes, parabéns pela vitória. Obrigado. Cara, eu acho que eu mudei principalmente em aspecto de liderança. Eu acho que eu amadureci muito com todas as derrotas e com todos os sucessos e fracassos da minha vida. Eu sempre sou uma pessoa que reflito muito sobre isso. Acho que esse foi o principal aspecto, né? Uma pessoa que me ajudou muito nisso foi a Ale Dutra, que era psicóloga da Red. Ela sempre trabalhava isso muito comigo, ela sempre conversava muito disso. Então acho que esse foi o principal aspecto que eu consegui adaptar, reinventar dentro de mim. Na minha opinião, ele mudou muito como ele lida com as frustrações dele. Para mim, hoje ele é um jogador com um mental muito mais forte. Acho que até pela passagem dele na PEN, né, que é um time com uma torcida que cobra bastante de certa forma. Então teve muito peso, ele sentiu, eu acredito, né, que ele tenha sentido muito isso. E são dos momentos mais difíceis que você pode ter a oportunidade de mais amadurecer. E eu acho que ele aproveitou isso muito bem. O Alex, para mim, ele era um coach muito mais analítico, muito mais estratégico. E hoje em dia eu vejo que ele consegue ter o lado dele mais analítico do jogo. E ele melhorou uns 1000% em como ele lida com os jogadores, como ele escuta os jogadores, como ele dá espaço para ideias novas, como ele fala. Literalmente todos os aspectos do Alex são muito melhores do que era antigamente e antes ele já era muito bom. Obrigado, Revolta. Opa, vamos lá. Boa tarde, Heitor Fonseca falando. Gostaria de entender de você como que você avalia esse momento do CBLOL. Né? Você já citou na entrevista, na coletiva aqui, que a Kabum mostra que quer ser campeão e isso é muito importante para você, mas como você acha que os times vão se comportar uma vez que não tem rebaixamento e a gente está se preparando com muitos times que na janela de transferência eu acredito que deixou o dinheiro guardado, não apostou tanto para investir mais na compra, enfim, do seu slot na franquia. Quero que você fale um pouco sobre a sua opinião sobre isso e para finalizar, eu acho que não vai ter outra pergunta, que você mande um salve aí, um alô para a torcida da Kabum. Cara, é um momento, assim, para mim, a gente vive hoje um grande, honestamente, um grande divisor de águas em questão de organizações, tá? Eu não acredito que organizações que não levem a sério, que não criem culturas de competição vão sobreviver ao período de franquia. A janela, obviamente, foi muito curta. Isso fez com que alguns times viessem mais desfalcados, alguns times não tinham o planejamento necessário para passar por um período meio inesperado, né? Era difícil prever, porém, como empresa, acho que isso foi uma falha de algumas organizações. E isso acaba deixando alguns times com um elenco, né, que às vezes não deseja jogar junto, às vezes o elenco não consegue encaixar por questão de personalidade, não tem o tempo que você geralmente precisa para se trabalhar tudo isso. Então é um CBLOL meio atípico devido também aos tempos, né, que a gente vive em questão do Covid-19. Tem diversas questões que ajudam, né, os tempos que a gente está vivendo a serem meio diferentes. E eu acredito que a gente vai conseguir enxergar bem a cultura das organizações nesse campeonato, sabe? Baseado nas contratações, baseado nos investimentos, baseado nas performances, em como eles se comunicam com o público. Acho que esse é um momento muito de observação que a gente vive. Top, obrigado, cara.
Obrigado, Revoltinha. Obrigada, Revolta. Valeu, Revolta. Fala, Dinquedo. Heitor Fonseca falando aqui. Boa tarde, parabéns pela volta no CBLOL aí. Queria que você falasse um pouco qual foi o sentimento, enfim, de voltar a CBLOL e jogando pela Prod, que é um time que sempre está aí no CBLOL, mas disputa bastante o meio de tabela. Eu queria saber qual foi sua decisão no momento que você recebeu a proposta. Enfim, conta um pouco como foi sua trajetória até voltar ao CBLOL pela Prod. Então, primeiramente, falando sobre a volta, foi bem gratificante estar de volta para o CBLOL. Estava sentindo bastante falta de jogar. E, cara, decidi vir para PRG porque era uma line-up que eu já tinha bastante interesse antes. Eu sempre, antes de eu entrar para a Van, eu já tinha conversado com o pessoal daqui e já tinha despertado meu interesse na época. Então, agora foi uma oportunidade que eu achei que seria legal abraçar e estou muito confiante para o resto do split. Valeu. Brinquedo, boa tarde. É o Adriano da Band. A pergunta vai ser mais ou menos a mesma que eu fiz para o Revolta, mas com uma pequena diferença. O jogo foi bastante confuso, o jogo foi bastante agitado, a gente não sabia até o último teamfight quem ia ganhar. A minha pergunta, que vai ser diferente, por que a PRG perdeu nesse tipo de jogo hoje? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que a gente estava com o jogo bem na nossa mão, na maioria das vezes, na maioria do tempo do jogo. Principalmente depois que a gente pegou o primeiro Baron. Só que eu acho que a gente tomou algumas decisões, principalmente individuais, erradas, que a gente começou a tomar alguns pick-offs, começou a querer agressivar demais em momento errado. E acho que isso atrasou um pouco o jogo, fazendo com que o Aphelios, junto com a Yumi, fossem um problema que não deveria ser. E aí, no momento final, onde a gente podia ter até ganhado o jogo num BD, né, deixado eles fazer o Drake e ido pro GG, a gente não soube tomar essa decisão rápido e acabamos ficando no meio termo, e o meio termo não era bom pra gente. Ou a gente fazia um, ou a gente fazia o outro, a gente não fez nenhum dos dois, e eles conseguiram dar o GG. Mas acho que foi mais isso, é difícil dizer um motivo específico, mas acho que foi uma sequência de erros individuais. Obrigado, Dinquedo. É nóis. Boa tarde, Dinquedo. Bem-vindo de volta ao CBLOL. E queria perguntar para você como que você se sente voltando ao CBLOL, qual a maior diferença para você agora entre o CD e o CBLOL, já que os dois não estão sendo presenciais por causa da pandemia, e como que é voltar contra o seu antigo time, como que você se sente nessas duas situações? Então, a diferença do CD pro circuito é difícil dizer, a gente mais sente do que a gente consegue entender, mas quando a gente está jogando no CBLOL, a gente acha que talvez sabe que tem mais gente assistindo, é um campeonato mais renomado, então envolve tudo isso na hora do sentimento do jogo, enfim. Então, acho que essa é a maior diferença. E jogar contra a Kabum era algo que eu tava com bastante vontade de fazer. Eu acho o time deles muito bom, são jogadores que eu já joguei com e o Tuts também é um jogador novo que se mostrou muito bom no split passado, então eu tava querendo bastante jogar contra eles e acho que eles atingiram minha expectativa, eles ganharam da gente, mas eu acho que a gente tava bem melhor do que eles nesse jogo. Me falasse um pouco sobre esse período que você passou no circuito desafiante, o tempo que a gente ficou sem você no CBLOL, o que isso mudou para você ao encarar de novo esse torneio, mas se é a volta da competitividade, se é esse desejo de você ser campeão brasileiro, queria que você me contasse um pouco desse tempo no desafiante e agora a volta para o CBLOL. Olha, o circuito serviu de muito aprendizado para mim. É um campeonato que tem muita pressão, porque você meio que é obrigado 100% a ganhar e a subir. Se você não subir, você vai ficar mais um split fora do CBLOL. Isso é algo que, tipo, te pressiona muito quando você tá lá. E a pressão do CBLOL é diferente. A pressão do CBLOL é, mano, quero ser campeão, quero representar o Brasil lá fora, então isso que eu sinto de
mais valioso no CBLOL, que faz a gente querer ganhar mais, é o fato de poder representar o Brasil lá fora. E é isso, eu acho que a maior diferença pra gente, pra mim principalmente, foi isso, que as pressões são pressões meio que iguais em termos de nível, mas são pressões diferentes. Obrigado, viu? Valeu. Boa tarde, Inquedo. Aqui é o Bruno Andrade da Base Rush. E eu queria que você comentasse pra gente como que tá sendo a sua experiência do lado do único jogador desse time aí que você não jogou até agora, que foi o FNB. Como que foi essa semana de treino? Você gostou bastante tanto dele como jogador, como pessoa? Queria que você falasse aí o que você tá achando. Então, o FNB ele é um cara muito tranquilo de trabalhar. Ele é um cara bem profissional, ele está sempre disposto a ouvir, dar o ponto dele, discutir produtivamente. Então, era algo que eu já tinha ouvido dele mesmo e agora só tô vendo que realmente é verdade. Então, por enquanto, eu tô gostando bastante de trabalhar com ele. Ele também é um cara muito gente boa fora de jogo. A gente tem uma amizade aqui já. E, enfim, junto com os outros jogadores que eu já conheci, que eu já trabalhei, eu acho que vai ser uma experiência muito boa no geral pra gente ao longo desse split. Boa tarde, Tinquedo, Wesley Pereira, The Clutch Sports. A minha pergunta vai sobre a sua experiência vivida na Van Liberty. Você tendo escolhido, após ter saído da Kabum lá no final do ano passado, e ter escolhido jogar na Prodigy, na Van Liberty, isso tem a ver com algum objetivo que você tenha em mente? Olha, eu ter ido pra Van foi mais uma oportunidade que eu vi de voltar atrás para talvez dar 2 passos para frente. Eu curti muito realmente o projeto deles, eu já falei isso várias vezes, que a Van eles têm um projeto a longo prazo que eu confio muito, que eu acho que realmente vai dar muito certo e futuramente eles vão ser uma organização muito renomada no Brasil. Então é por isso que eu confiei tanto neles nessa época, desse espaço de confiança desse voto de confiança, desculpa, e decidi jogar o circuito com eles. Mas não tem nada a ver com um plano específico individual meu, não. Certo, obrigado. Fala, Dinquedo, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Dinquedo, por que você acha que os jogos de hoje do CBLOL foram sempre nesse mesmo padrão de um time tem um early game bom, mas falha na transição do early mid ou mid late e acaba sendo derrotado? A gente teve esse caso acontecendo, eu acredito, que nos 4 jogos de hoje. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, é difícil dizer o motivo exato disso, mas talvez pode ser que, primeira semana, acho que todos os times tiveram mudança, acho que quase todos pelo menos. Então, acredito que todos os times precisam de um pouco de tempo para se encaixar, e mid e late game é onde a gente vê isso mais, tá ligado? Que é onde tem que tomar mais decisões em time, onde envolvem os 5 jogadores e muitas vezes um não tá na mesma página que o outro, e aí basta um só já não tá ligado no que tem que fazer, que já a decisão já pode influenciar no resto do jogo. Então acho que esse foi o maior motivo. Os times ainda estão se encontrando. Também é a primeira semana, talvez um time um pouco mais nervoso do que o outro. Enfim, na hora do jogo a gente não sabe o que passa, então provavelmente isso. Mas eu acredito que o CBLOL vai se achar aí ao longo do split e esses jogos não vão acontecer com tanta frequência. Tudo bem, Dinquedo? Aqui é Thiago, do canal All-Star de Belo Horizonte, tranquilo? Eu queria saber de você como é que foi esse tempo que você ficou do primeiro para o segundo split aí, que vocês ficaram sem jogar, e como é que foi a preparação, e como é que você sente aí, qual a maior dificuldade você teve nesse primeiro jogo, já que você ficou um tempo longe do CBLOL e agora tá voltando. Queria que você falasse um pouco sobre se você teve essa dificuldade em alguma coisa, e mandar um salve, né, uma palavra pra galera da PRG aí. Olha, então, eu achei que minha maior dificuldade, talvez, em voltar para o CBLOL, talvez fosse jogar no Stage. Infelizmente, a gente sabe que não dá, mas
Eu, desde o começo, eu tava esperando por isso. Eu achei que ia me dar de novo aquele feeling, ia me deixar um pouco nervoso, um pouco ansioso. Mas jogando da onde a gente treina todos os dias é um pouco mais tranquilo, né? A gente não tem tanto esse sentimento, a gente tá mais habituado já ao lugar que a gente tá. Então eu não senti muito isso de uma dificuldade específica em voltar. Eu acho que o jogo, querendo ou não, o jogo é o mesmo. A maior dificuldade para mim seria, obviamente, me encaixar no time novo, mas isso eu já faço nos treinos, então não teve nada específico no CBLOL. Mas é isso, velho. Não tenho muito mais o que dizer sobre isso. E qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Posso mandar um salve aí, uma mensagem pra galera da PRG? Pra torcida, você disse? Isso. Então, eu queria primeiramente agradecer pelo apoio que todos me deram, comigo chegando aqui no time novo, e pedir desculpa por esse jogo. Acho que ainda é só um primeiro jogo do campeonato e obviamente não é algo que, se a gente fizer o nosso, não é algo que vai acabar com a nossa vida, mas acho que os jogadores, os torcedores da PRG já vêm de um passado assim, sempre bateram na trave, então esse jogo já é um jogo onde a gente bateu na trave, e eu tô aqui para fazer essa mudança também. A gente tá aqui para ganhar todo jogo que possível, e mano, peço muita desculpa por a gente ter se perdido ao longo desse jogo. A gente vai se esforçar para que não aconteça de novo. Valeu demais, mestre. É nóis. Obrigada, Dinquedo. Obrigada a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Dinquedo. Valeu.